Olá, eu sou Inácio Santos, esse é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje eu vou falar sobre a saga Massacre X-Men. A saga Massacre X-Men é um grande crossover dos anos 90 que começou nas equipes mutantes, começa na revista X-Men, se espalha para todas as revistas mutantes e tem seu final envolvendo todos os principais personagens da Marvel Comics. Infelizmente, como no caso da 10ª posição do nosso top 10, essa é a nona, não é um final digno de toda a trajetória. E eu vou falar um pouco de por que se chegou a esse final aqui nesse vídeo também. Massacre X-Men é importante porque ela é a culminância de vários eventos que foram sendo construídos e as pontas soltas foram sendo deixadas ao longo de anos de histórias em quadrinhos. O mais importante desses eventos prévios é a chegada de um mutante vindo do futuro, Lucas Bishop, que chega com o seguinte alerta: os X-Men acabaram nos anos 90, no final do século 20, e foram traídos por um membro de dentro. Uma informação que, inclusive, mesmo no seu futuro, só ele tem. Ele descobriu recentemente, antes da viagem. Lucas Bishop, personagem muito importante para os X-Men nos anos 90 e que teve importância em sagas recentes, vai ter vídeo aqui também no canal. Eu pretendo que seja o próximo vídeo aí do meio da semana sobre personagem, vídeo solo, seja sobre Lucas Bishop. Bom, a partir daí, Massacre, já na sua primeira edição, é a história que revela quem é esse traidor. Não tem como não falar dessa saga sem dar esse spoiler, não tem jeito, viu gente? Mas é a primeira revelação da saga. O que acontece? Em outra saga anterior, que também faz parte do nosso top 10 e que terá vídeo no canal, em Atração Fatal, o professor Charles Xavier toma uma medida drástica ajudado pela Jean Grey. Após o Magneto perder completamente o controle naquele que foi o último confronto dos X-Men contra ele, o professor Xavier e a Jean Grey fazem um ataque maciço à mente do Magneto. E ao fazer isso, a mente do Xavier sai contaminada por todo aquele ódio que o Magneto acumulou ao longo de tantos anos sofrendo, seu tempo no campo de concentração, a perda da esposa e da filha, e todas as suas memórias, aquilo forma uma espécie de mancha sombria que está lá, parte da psique do Magneto. Quando o Xavier está saindo da mente dele, essa mancha, parece uma criaturinha naquele momento, toca o Xavier e deixa um pequeno ponto sombrio que começa a crescer. E ao longo dos meses que se seguiram, e até os anos, das várias histórias que seguiram a Atração Fatal, cada vez que a esperança do Xavier que os X-Men possam ensinar a humanidade que humanos e mutantes podem conviver em paz, cada vez que essas esperanças vão sendo frustradas, aquela mancha vai aumentando cada vez mais. Até que, por fim, depois do Xavier ter sua mente, sua forma astral tirada, separada do seu corpo por um mutante que ele tentou contatar e que não o conhecia, e assustado por isso e muito poderoso telepaticamente, esse mutante é a versão do Cable, mas de outra realidade, ele extrai a mente do Xavier toda e dialoga com ela no plano astral. E quando ele devolve aquela mancha negra que cresceu tanto, tomou o controle do corpo do Xavier. O Xavier passa a ser prisioneiro dentro do seu próprio corpo. Essa mancha é o massacre. E o massacre chegou à conclusão, com todas as frustrações do Xavier e já com a carga que ele carregava das memórias do Magneto, de que para que os mutantes possam sobreviver, os humanos devem ser destruídos. E ele, inclusive, pretende criar uma ditadura mutante aos moldes do que foi a Era do Apocalipse, outra das sagas que nós abordaremos aqui no canal. Bom, a partir disso o Massacre faz uma série de planos para poder dominar o mundo e colocar os mutantes no controle. Mas ele tem plena consciência que o principal obstáculo aos seus objetivos são os próprios X-Men. Então, já na primeira edição, ele decide destruir toda a equipe. E é nesse momento que se fecha o arco de Lucas Bishop, porque no seu futuro os X-Men morreram nesse evento. Mas no presente, para o qual o Bishop voltou, o fato dele estar lá, ele consegue mudar isso, ele impede a morte dos X-Men. A partir daí, os X-Men vão se juntar com os Vingadores, com os outros grupos de super-heróis Marvel que não são mutantes e começar a organizar a resistência contra o Massacre. Essa resistência
vai ter altos e baixos, mas vai terminar no final ruim que eu citei aqui antes. Qual é esse final, né? A Marvel estava falindo em 1996. Os X-Men e o Homem-Aranha vendiam muito, mas as suas revistas, os personagens inclusive que hoje são referência da editora por conta da sua grande expressão no cinema, eram os que menos vendiam. Então, Capitão América, Homem de Ferro, todos os Vingadores, o Quarteto Fantástico, né, não vendiam. E o que acontece? O Massacre vai sendo escrito pelo Scott Lobdell, que escreve a revista mensal dos X-Men, vários títulos mutantes ao redor. E que interliga tudo, que faz isso com maestria, sucessor adequado ao Chris Claremont, que escreveu a fase mais longeva dos X-Men logo antes dele. Mas na hora que o evento se torna mais macro e os outros heróis vêm se unir à resistência, porque o Massacre já está tentando, ele já escapou de dentro dos X-Men, né? Ele já está no controle completo do corpo do Xavier e está tentando dominar o mundo. Quando os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os outros heróis vêm, eu acredito que o Scott Lobdell recebeu, inclusive, a ordem, né? Ele começa a dividir o roteiro com o Mark Waid, mas para fazer um final que permita o reboot dessas equipes, para que elas tenham chance de voltar a vender. E a gente vê isso com o fim da saga. No final da saga, esses heróis que não são os X-Men ou Homem-Aranha são dados como mortos, numa cena bem forçada, e vão reaparecer depois na saga Heróis Renascem. Heróis Renascem é uma saga que traz aí o reboot desses personagens, mostra onde eles estiveram e novas origens para eles, e ela termina com eles voltando ao universo Marvel normal. Então foi parte dessa necessidade comercial da Marvel de reciclar os demais personagens que não vendiam tanto quanto os X-Men e o Homem-Aranha. Tanto que todos os outros heróis que não são o Homem-Aranha são dados como mortos, vão para esse outro universo. O Homem-Aranha fica junto com os X-Men, apesar de não ser mutante, que a explicação de por que os mutantes não desapareceram junto tem a ver com eles serem mutantes, mas o Homem-Aranha não, o Homem-Aranha está meio fora daquela cena, apesar de participar da saga Massacre, porque ele vendia muito bem e não precisava do reboot pelo qual os outros personagens da Marvel passam nesse momento, os outros personagens não mutantes. Esse é o principal defeito da saga, sua conclusão, um final bem fraco, com uma explicação bem fraca. Mas o personagem Massacre, mesmo sendo uma espécie de outra personalidade do Xavier, ia voltar algumas outras vezes. Então, nós podemos vê-lo na própria saga Heróis Renascem. Você vê uma pequena aparição dele, que inclusive se você compra os 4 encadernados de capa cartão que a Panini lançou com a saga completa, no final dela tem essa uma página de Heróis Renascem, onde o Massacre volta a aparecer. E ele volta de novo em Nova Marvel. Não exatamente o Massacre, mas nós temos um arco do grupo Fabulosos Vingadores. Um arco que é o arco original da equipe e que apresenta um novo vilão. Né? Vai apresentando ao longo de algumas edições um novo vilão que aparece definitivamente na saga O Eixo, que é o Massacre Vermelho. Uma combinação do Massacre com Caveira Vermelha. Falando assim, parece meio forçado, mas a história até que é razoavelmente bem construída. De novo, a conclusão é fraca. Né? Então você vem e vê Fabulosos Vingadores, o primeiro arco, que apresenta o Caveira Vermelha começando seu caminho em direção ao Massacre Vermelho. Aí, ainda em Fabulosos Vingadores, você vai ver Rumo ao Eixo, onde o Caveira Vermelha finalmente se torna o Massacre Vermelho. E aí depois disso você tem o Eixo, uma história que você espera que o Massacre Vermelho seja o grande vilão da história. Logo no começo se resolve o problema em torno a ele e se cria uma nova situação para os heróis lidarem. E você acaba vendo que a Marvel, ao longo de Fabulosos Vingadores, te prometeu uma coisa e em O Eixo te entregou um outro material, que é essa outra saga razoavelmente genérica. O Massacre é muito importante mesmo assim, e nós podemos vê-lo, inclusive, podemos ver seu reflexo, inclusive, no cinema. Quando você assiste o filme Logan, da Fox,
você pode ver uma referência ao massacre, quando o Charles Xavier se lembra, né, ele tem uma espécie de Alzheimer, quando ele se lembra o que aconteceu aos X-Men. Fica durante... Em vários momentos ele fica dizendo ao Wolverine, né, ao Logan, por que os outros X-Men não estão aqui? O que aconteceu com o Jean? O que aconteceu com o Ciclope? O que o Logan fez? Ele ensinou várias vezes que o Logan deve ter feito algo aos X-Men, que também é uma referência interessante, já vou falar daqui a pouco. Mas em determinado momento ele, mais no controle do seu estado mental, se lembra. Quem matou os X-Men, como no futuro do Bishop, foi ele, com um ataque psíquico maciço que ele causou por conta do seu Alzheimer. Tá aí a referência. E é interessante que o filme Logan, né, é baseado, levemente adaptado do arco Velho Logan, onde Wolverine realmente matou todos os X-Men. Então é interessante, no filme Logan, a gente podia até acontecer essa revelação, achar que foi o mesmo Wolverine que matou todos os X-Men, mas a gente vê que foi o Xavier, como teria acontecido em Massacre se não fosse a intervenção do Lucas Bishop. A saga Massacre, mesmo com os defeitos que eu citei, ela é referência em crossovers mutantes, ela mostra uma grande interligação entre todos os títulos mutantes mensais que eram publicados nos anos 90. Você vê certinho a continuação do que saiu na revista do X-Men, na revista do X-Factor, depois na revista dos Novos Mutantes. Uma coisa muito difícil de se acertar hoje em dia. E mesmo com esse final, né, na verdade, ela começa a pecar justamente quando ela começa a abranger autores e editores que não eram da franquia X, né, que não eram dos títulos mutantes, que é o momento em que ela se expande para o Homem de Ferro, para os títulos que eles decidiram fazer o reboot em Heróis Renascem. Mesmo assim, é uma saga, como eu disse, acima da média, infelizmente com esse final. Eu recomendo muito, acho que todo o caminho que se faz até esse final é muito válido e que vai deixar o leitor muito envolvido com essa história. E era interessante, não está encadernado junto, mas encontrar as revistas dos X-Men de formatinho da época, que a Abril Jovem lançou, porque elas contam esses antecedentes, né? Que eu falei aqui, a chegada do Lucas Bishop, na X-Men formatinho 84, em Fabulosos X-Men número 1, já a revista em formato americano, né, dos anos 90, que a Abril tentou lançar, que a Abril lançou, teve 55 edições, na verdade. Você vai ver ele entrando de vez para a equipe, sua relação com o Gambit, que tem a ver com as informações que ele trouxe do futuro, e as várias decepções do Professor Xavier. Muitas delas você vai encontrar, inclusive, nas outras sagas das quais eu vou falar aqui nos vídeos sobre o top 10 do canal. Em A Era do Apocalipse, vai mais um prego no caixão aí do Xavier bonzinho, para a vinda do massacre. Em Atração Fatal, que eu já disse aqui, tem um momento mais importante que é realmente a gestação do massacre, a hora que começa mesmo Xavier até a mancha negra que eu descrevi. E tudo isso é bom você ler antes de ler a saga Massacre. Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo nosso vai ser sobre o Lucas Bishop e o próximo vídeo, no domingo, vai ser sobre o top 10, a 8ª posição, os X-Men, o arco X-Men de Grant Morrison. No mais, agradeço muito sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, espalhem para os amigos. Se você já é inscrito, ative o sininho para você receber nossas notificações. Se você não é, por favor, se inscreva e também ative o sininho, você não vai se arrepender, vai receber sempre conteúdo de qualidade dos X-Men, avaliação das melhores histórias da equipe, históricos e curiosidades sobre os personagens, e vai valer muito a pena. Muito obrigado e até a próxima.